E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos ao canal Investir é Maratona. Você que ainda não me conhece, eu me chamo Thiago. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um tema que está muito relevante aí no mercado financeiro, que é a reforma do governo, a reforma do Guedes. A gente não vai falar do ponto de vista político dessa reforma, a gente vai sempre abordar o tema financeiro. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é sempre a visão do investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo ele sempre está mais protegido, ele tem um planejamento, ele tem uma visão realmente mais de longo prazo. Então ele não vai ser tão impactado por esse tipo de alterações que vão sim gerar uma grande volatilidade no curto prazo. Então vamos falar um pouco aqui da visão e depois na segunda etapa do vídeo eu vou mostrar o que de fato importa nos seus investimentos, tanto nos REITs, quanto nas stocks, quanto nas ações, a longo prazo. Então, o que importa a longo prazo? O que faz a minha cotação? O que faz a minha empresa valorizar? Isso é o que eu vou mostrar na segunda etapa do vídeo, mostrando exemplos práticos. Na primeira etapa, a gente vai ficar mais conceitualmente. Então, o que é essa reforma, né? Essa reforma ela quer tributar imposto de renda sobre recebimentos de dividendos. Então, praticamente afeta duas classes aí de ativos aqui no nosso país. Atingiria, né, os FIIs e atingiria as ações. Mas vamos pensar um pouco, né, a longo prazo. O que é um FII? É um fundo imobiliário. Né? O que tem dentro desse fundo imobiliário? Tem imóveis que estão locados a inquilinos. O grande ponto aqui é a gente pensar, o mercado de imóveis ele vai acabar por conta da reforma tributária? Provavelmente não, né? Esse não é o problema. O que vai acontecer a longo prazo? Os fundos, os donos de imóveis, no geral, vão repassar esse custo de imposto para o inquilino. Então, a longo prazo, o cara que sempre está pensando a longo prazo, ele não vai sofrer tanto impacto, porque os preços vão ser repassados, vai gerar inflação, como sempre, mas vai ser repassado para o inquilino e você vai receber esse repasse. Na verdade, o inquilino que vai pagar a conta no final, né, no final da história. Então, os fundos imobiliários vão continuar existindo, os fundos imobiliários vão continuar tendo inquilinos e esses inquilinos que vão acabar pagando o pato. Obviamente que no curto prazo isso gera uma volatilidade no mercado e sim, os fundos imobiliários caíram bastante, mas isso sempre no curto prazo. No longo prazo, se tiver qualidade, se tiver número de imóveis bons, bem localizados, com bons inquilinos, com bons contratos, esses fundos vão retomar os patamares naturais, porque o mercado de imóveis não vai acabar. Quando a gente vai para ações, então tributar dividendos, isso pode gerar um movimento que já acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, as stocks já são tributadas quando eles distribuem dividendos. O que acontece na prática lá? As empresas tiveram algumas saídas, de certa forma, inteligentes para não pagar o imposto. Então, muitas vezes a empresa, para beneficiar o investidor, ela recompra do mercado das ações e corta e cancela elas. O que acontece? Você, como investidor, como diminuiu o número de ações de mercado, você tem uma proporção maior da empresa, você é dono de uma maior fatia da empresa, então você ganha com isso. É uma forma da empresa te remunerar de uma forma diferente. Eu acho que eu até tenho um vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar no link aqui desse vídeo. E outra forma também é a empresa reinvestir. Então, ao invés de ela distribuir muito, ela reinveste na empresa, melhora a sua produtividade, melhorando o seu lucro líquido, que é o que faz de fato a cotação a longo prazo melhorar, que é isso que a gente vai entrar em detalhes na segunda etapa do vídeo. Né? A gente vai falar um pouco do lucro líquido, do net income e também da curva de FFO, especificamente dos REITs. Então, existem saídas. O ponto aqui é se você tem cabeça de curto prazo ou de longo prazo e sempre o investidor de longo prazo vai estar mais protegido. Por isso o nome do canal, Investir é Maratona. Ficou a segunda parte do vídeo, onde a gente vai exemplificar o que faz de fato a cotação, a valorização das stocks, dos REITs e das ações. Turma, primeiro, né, passar para vocês que isso é um projeto, não passou ainda. Então, o investidor ele tem que ter tranquilidade, tem que ter calma.
e tem que tomar decisões sempre racionais, pensadas, planejadas. Então, gera um burburinho no mercado, mas às vezes nem passa, né? E se passar, é o que eu falei, no longo prazo, é o que a gente vai mostrar agora aqui. O que importa é sempre acompanhar a curva de lucros, é o que vai acontecer com a valorização das empresas, dos REITs, que daí muda um pouquinho, e das stocks, que são ações americanas. Então, para começar aqui, eu vou mostrar uma correlação do índice SP500, que é o correspondente ao Ibovespa lá nos Estados Unidos, e o lucro das empresas que compõem esse índice. Então a gente vê uma correlação muito grande, né? Quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. Então tem uma correlação gigante desde sempre, né? Digamos assim. Então a gente vê quedas e subidas correlacionadas. Então, se as empresas que compõem o SP500 estão crescendo seus lucros, o SP500 tem valorização. Se estão diminuindo seus lucros, também tem diminuição do SP500. E isso é igualzinho aqui no mercado brasileiro, ó. Grupo Ultrapar. A gente vê o preço da ação em azul e a gente vê o lucro por ação. Olha aqui, existe uma correlação muito grande de um com o outro. Quando um sobe, o outro sobe junto. Vamos ver outro exemplo. Magazine Luiza. Ó, sempre correlação. Aqui subiu, aqui o preço da ação disparou também, entregando muito resultado para o acionista. Itaú Unibanco, a mesma coisa. Sempre correlacionado o lucro com o preço, a cotação. A gente pega aqui a Ambev, idem também, similar, tá? E aqui a Vale, a mesma coisa. Então isso é um estudo bem antigo, né? Que pegava lá 2005 a 2017, mas se você pegar nos dias de hoje, você vai conseguir identificar exatamente a mesma coisa, tá? Então é muito importante a gente entender isso e ter a consciência de enxergar o que é valor numa empresa para um investidor de longo prazo, que quer ser sócio de empresas boas. As empresas que lucram, que têm crescimento de lucro, vão entregar resultados crescentes também de valorização dessas empresas. E os REITs, que é o que eu falei para vocês, muda um pouquinho, né? Pouca coisa, mas não muito. Então, o que acompanha o REIT? É o Funds from Operation, que eu já tenho um vídeo no canal só falando dele, que é o indicador mais importante de um REIT, porque ele corresponde para um REIT como se fosse o lucro líquido, apesar de existir lucro líquido também para o REIT. Mas com a operação de imóveis, o que importa para ele, que vai corresponder ao FFO. A gente vê aqui o valor, o equity, como se fosse o patrimônio, e o FFO para fundos imobiliários, para REITs, é muito similar aqui esse equity com o valor de mercado. Você não vai ter um imóvel que tem um valor de mercado de 1 bilhão e o mercado precificando a 1 milhão. É muito difícil isso acontecer, é mais palpável esse valor de mercado. Então a gente vê, quando cresce o FFO, certo? Cresce também o valor aí do teu REIT. Esse é o PLD, o Prologis. Vamos olhar o WP Carry se mantém a mesma lógica, similar, né? A linha de tendência cresceu, o FFO cresce também o valor. Estabilizou, também estabiliza. Então, esses eram os pontos principais aqui que eu queria passar para vocês. Então não se preocupem, a gente não tem como controlar o que está por vir aí, o que está para ser aprovado ou não, nem foi aprovado, mas o investidor nada muda, a estratégia continua exatamente a mesma e o mercado vai se adequando, vai corrigindo os preços e os preços vão ser repassados para os consumidores, para os inquilinos, o que é natural, vai gerar inflação, que são outros problemas, mas como investidor não tem nada para mudar de procedimento, de planejamento, vida segue igualzinho. Sempre no mantra aqui do canal, que é patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.